um grande assunto a ser abordado neste momento. O Criador faz cessar as grandes tempestades. Nós temos um texto no livro de Salmos 89, versículo de número 9, e o versículo 11. E também nós podemos passar em Marcos capítulo 4, versos 35 e versos 41. E como introdução desta mensagem de hoje, nós estamos concluindo a série em que estamos observando como a Bíblia nos lembra com tanta frequência que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque se lembrar de que Deus é o Criador dos céus e da terra, então você começará a perceber que o Criador dos céus e da terra pode criar um caminho para você. Bendito seja Deus. Hoje nós vamos ver como o Criador pode fazer as tempestades em sua vida cessarem. O salmista está dizendo: Deus, o Senhor, não é apenas o Criador dos céus e da terra, mas ele diz: Senhor, Tu és o governante, Tu governas, Senhor, o mar, Tu que governas as ondas impetuosas, Tu, Senhor, governa em meio às grandes tempestades. E isto é importante lembrar, porque quando as tempestades da vida batem, elas batem e parece que tudo está fora de controle. Realmente Deus ainda está no controle, podemos ter certeza. Quando uma onda de ansiedade vem sobre você, sobre nós, Deus pode acalmá-la. Quando uma onda de medo atinge sua vida, quando uma onda de indecisões, às vezes, bater a tua vida, quando também uma onda de insegurança, quando uma onda de depressão, ela vem sobre a sua vida, tenha certeza que o Criador tem o poder de fazer as tempestades parar. Eu quero que olhemos para uma história de uma tempestade que é mencionada na Bíblia 3 vezes no Evangelho. É como se Deus estivesse querendo que realmente percebêssemos que as tempestades pessoais fazem parte das nossas vidas cotidianas. Glória a Deus. Elas fazem parte da nossa vida, mas Deus, Ele é o governante, mesmo na tempestade. Nós vamos olhar para o livro de Marcos, o relato dessa tempestade, no capítulo 4, verso 35 a 41. Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe: passemos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos, e se levantou um grande temporal, como se fosse uma grande tempestade de vento. E as ondas batiam dentro do barco, de modo que se ia enchendo de água.
Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, perguntando a ele: Mestre, o Senhor não se te dá que nós perecemos? Nós estamos a perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez grandes bonança. Glórias a Deus. Então lhe perguntou: Por que sois assim, tão tímidos? Ainda não tendes fé? E nós vemos que encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem às suas palavras? Jesus disse a seus discípulos: Entre no barco. Nós estamos indo para outro lado do mar, da Galileia. E bem no meio do lago, esta tempestade furiosa surgiu. Surgindo subitamente, e as ondas estão caindo sobre o barco, e o vento está sacudindo sobre as marés. Agora estes eram pescadores experientes. Eles já tinham visto muitas tempestades, mas estavam em pânico, porque esta era uma tempestade excepcionalmente forte, algo que nunca tinham visto nem contemplado antes. E eles tinham experiência o suficientemente para saber que o barco deles não aguentaria mais aquela tempestade e as águas que eles estavam afundando. Eles vinham se afogar, então eles estavam em pânico naquele momento. Jesus, por outro lado, estava dormindo, tranquilo, sossegado, sob uma almofada na parte de trás do barco. E ali totalmente em paz, glórias a Deus. Eles acordaram e diziam: Jesus, você não se importa que nós estamos prestes a nos afogar? E ele calmamente se levanta agora daquele local onde estava deitado sobre aquela almofada e apenas diz para o mar: aquieta-te. E ele diz para aquelas ondas: acalma-te. E de repente, em um instante, tudo está calmo. Dentro de apenas um segundo, o lago está como um vidro. Este é o poder do regente das tempestades, o regente das ondas e dos ventos, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. É também aquele que pode fazer o vento cessar e as ondas se acalmarem. Agora você acha que o medo dos discípulos foi aliviado naquele momento, ou seja, neste ponto? Não foi apenas redirecionado. Eles tinham medo da tempestade. E medo agora era que o homem que estava no barco com eles, que é mais do que um homem, o medo foi dirigido ao Criador dos céus e da terra, porque eles perceberam que o Criador dos céus e da terra também era o governante da tempestade. Glória a Deus. Eu quero que nós hoje vejamos como Deus pode também nos conduzir através das tempestades e acalmar as ansiedades em nossas vidas, em nossos corações. E como Deus pode fazer a tempestade cessar. Mas se Ele vai fazer isso na minha vida, eu tenho que perceber 3 coisas que são tão importantes na nossa vida. É nós entender que Ele é o Criador dos céus e da terra e nunca é surpreendido pelas tempestades ou glórias. Primeiro, o Criador dos céus e da terra nunca é surpreendido pela tempestade. Nada surpreende a Deus. Aqui no relato de Mateus
desta mesma tempestade, em Mateus 8:24, diz: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Parecia que a tempestade surgiu de repente e inesperadamente. As tempestades da vida sempre elas aparecem, sempre elas vêm a surgir repentinamente, de repente, sem que o aviso prévio seja dado. Mas isto é realmente verdade. Em Marcos 4:35 diz que naquele dia, quando já era tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado. Glória a Deus. Assim sabemos que as tempestades parecem imprescindíveis, ou seja, imprevisíveis, mas são intencionais. Jesus, que é Deus, sabe de tudo, sabia que também estavam direcionados seus discípulos para uma tempestade feroz. Isto me mostra que as tempestades fazem parte do plano de Deus para a minha vida, para a tua vida, e que a tempestade que parecem imprescindíveis são intencionais. Mas Deus, Ele está sempre apto a nos abençoar e a repreender as tempestades, trazendo a nossa vitória. Amém? Que Deus possa abençoar na pessoa de Jesus e que as tempestades que têm se levantado contra a tua vida seja acalmado pela palavra do Senhor, pelo poder do Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe. Diretamente aqui do nosso grupo A Hora do Milagre, esta é a palavra de Deus para o teu coração.